Amém, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Glória a Deus. Vamos esperar para todo mundo, amém. Glórias a Deus, aleluia. Deus tremendo, aleluia. Amém. 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 50. Louvado é o Senhor, aleluia. Vamos ler. Assim Davi venceu o filisteu com uma funda e com uma pedra, sem uma espada na mão, feriu e o matou. Vamos ler de novo. Assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, sem uma espada na mão, feriu e o matou. Amém? Olha para o seu irmão do lado e fala: não vai precisar de espada. Não vai precisar de espada. Glória a Deus. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, maravilha! Glória a Deus. A palavra de Deus, irmão, no livro de 1 Samuel, seu capítulo de número 8, vai dizer que Israel era um povo sem rei. E Israel naquela época precisava de um rei. E a Bíblia vai nos contar que Israel pediu um rei. E Deus vai falar a Samuel que estava preparando um rei para a casa de Israel, para liderar Israel. E a Bíblia vai nos contar que neste meio tempo Deus manda Samuel ungir Saul. Saul, ele era um homem que veio de uma família não muito rica, não era das mais ricas da tribo de Benjamim, se não me engano. E ele era um homem que a Bíblia vai nos contar que era um homem formoso, era um homem alto, era um homem reto na presença de Deus. E a Bíblia vai nos contar que nesse meio tempo Samuel unge a Saul como rei. E a Bíblia também vai nos contar que nesse meio tempo Saul foi liderando, e a Bíblia também vai nos contar que ele deixou que o espírito maligno, a seta, entrasse no coração dele. E também a Bíblia vai nos contar que no seu capítulo de número 13, no seu verso 8, vai nos falar sobre o pecado de Saul. E a Bíblia vai nos contar que Saul, ele não obedeceu às regras de Deus, ele não obedeceu, não aceitou ou não quis fazer as regras que Deus opôs para ele ser um rei com excelência, um rei que verdadeiramente conseguiria predominar sobre Israel, conseguiria vencer todas as guerras e ser um bom rei. E Saul, ele se desviou desse caminho e acabou pecando contra o Senhor. E a Bíblia vai nos contar que Deus revela para Samuel e que Saul teria cometido esse pecado. E a Bíblia vai nos contar aqui no seu capítulo de número... Aleluia, Deus. No seu capítulo de número... Glória a Deus. 17... Deus já vai começar a falar de Davi. Deus já vai começar a falar de outra unção, outro rei que Deus iria levantar na terra de Israel. E no seu capítulo de número 15 vai falar que Deus rejeita a Saul. E a palavra de Deus vai nos contar que Samuel foi questionar a Saul por que ele tinha feito aquilo. E Saul achou que estava tudo bem, que estava tudo na paz, que poderia ficar por assim mesmo, sem obedecer a Deus. E a Bíblia vai nos contar que no seu título do capítulo de número 15, vai nos falar: Deus rejeita a Saul como rei, ou Deus reprova a Saul como rei. Então muitas das vezes nós podemos identificar muitos crentes que Deus pega lá de baixo, daquelas famílias que não tem nada, aquelas famílias que não tem nada verdadeiramente de riqueza, não tem nada de... ninguém percebe aquelas famílias. Deus pega e coloca lá em cima, e muitas das vezes
o crente deixa entrar soberbo no coração e acaba pecando contra o Senhor, acaba não querendo mais escutar as palavras de Deus. Então nessa noite eu vim aqui falar para você, escute as palavras de Deus, escute o que Deus tem para te dizer, porque nessa noite Ele vai te ensinar a como ser um bom rei, Ele vai te ensinar como Ele te coloca lá em cima e como você deve agir, amém? E a Bíblia vai nos contar que Saul, ele ficou muito, como se diz, arrependido de ter cometido, e ele falou para Samuel: Samuel, não tem como Deus me perdoar por este pecado, Samuel, não tem como Deus voltar atrás. E a palavra de Deus diz que Samuel disse que não tinha como Deus voltar atrás. Deus não é homem para que minta, nem filho para que se arrependa. Deus não volta atrás das palavras, amém? E a palavra de Deus vai nos dizer que aqui no capítulo 16, Deus já começa a preparar, já começa a avistar outra pessoa para liderar Israel. E a Bíblia vai nos contar aqui no capítulo 16 que Deus chama a Samuel e diz: Samuel, vai até a casa de Jessé, porque eu quero ungir um dos filhos dele para ser líder de Israel, para ser rei de Israel. E a Bíblia vai nos contar aqui no seu capítulo de número 16, verso de número 2, vai falar que Samuel questiona Deus e pergunta a Deus: Deus, como que eu vou à casa de Jessé, ungir os filhos dele como rei? E se Saul descobre que eu estou indo lá para ungir outro rei, ele vai me matar, Senhor. Então a Bíblia vai nos contar que Deus olha para Samuel e diz: Samuel, eu vou te dar uma estratégia. Vai lá e fala que vai prepara um cordeiro e diz a Jessé que vai sacrificar um cordeiro. E a Bíblia vai nos contar que Samuel chega na casa de Jessé. E chegando Samuel na casa de Jessé, Jessé pergunta para Samuel, assustado, tremendo, a Bíblia vai nos contar, e pergunta a Samuel: Samuel, o que veio fazer aqui? Você veio em paz? E Samuel disse: sim, eu vim em paz. Vai se consagrar porque eu te convido a oferecer um sacrifício a Deus. E a palavra de Deus vai nos contar que eu acredito que Samuel já teria falado para Jessé que iria ungir, que Deus tinha um propósito de ungir um dos filhos dele como rei. E aqui no seu capítulo de número 16 vai nos falar que Samuel, ele foi chamando um por um, e a Bíblia vai nos contar que o maior, o primogênito, o mais bonito, o mais formoso, o mais forte era Abinadab. E Samuel, vendo Abinadab, falou: com certeza é Abinadab que Deus quer ungir como rei. É um homem formoso, é um homem alto, é um homem bonito. Com certeza Deus quer ungir Abinadab como rei. Ele tem todos os requisitos como rei. Ele tem tudo para ser um rei. Ele é um soldado temido. Ele tem tudo para ser um rei. Ele tem tudo para ser um rei com excelência. Só que aí Deus diz para Samuel: Samuel, eu não estou olhando para a roupa, eu não estou olhando para a pele do homem, eu não estou olhando para a boniteza do homem, eu não estou olhando para a estatura, para a altura, eu estou olhando para o coração do homem, Samuel. Não olhe para a aparência, porque eu não trabalho com isso. Eu não trabalho com terno bonito, eu não trabalho com gravata bonita, eu trabalho com coração quebrantado, Samuel. Eu trabalho com coração reto e íntegro na minha presença, Samuel. E a palavra de Deus vai nos dizer que foi passando filho por filho. Eu acredito eu que a cada vez mais Jessé ia ficando angustiado, Jessé ia ficando preocupado. Samuel já não sabia mais o que fazer, não sabia mais quem ungir. Aí ele vai perguntar para Jessé. Acredito eu que os irmãos, os filhos de Jessé já estavam todos preocupados e se perguntando: quem será que Deus vai ungir? Ia passando, a cada vez mais ia passando os filhos, e acredito eu que eles ficavam angustiados e se perguntando: quem será que é o escolhido de Deus? Quem será que é esse escolhido que Deus quer ungir para levantar como rei de Israel? Acredito eu que Samuel, já preocupado porque passou o último filho, fez uma pergunta a Jessé: Jessé, ainda resta mais um filho? Acredito eu que já todos disseram: não, acho que não resta mais nenhum. Acredito eu que todos os filhos, Abinadab, todos os filhos, Amar, já tinha falado: não, acho que não resta mais nenhum. Acho que todos que
Deus queria ungir deve estar por aqui. Samuel deve estar enganado. Todos com formosura, todos com estatura, todos com requisitos para ser um rei, um líder de Israel, já está aqui. Samuel está enganado. Só que Jessé olha para ele e fala: não, ainda tem o menor ainda está por mim. Glória a Deus, aleluia. Jessé diz: ainda tem o menor. Acredito eu que os irmãos todos espantados disseram: mas não é possível que é Davi. Davi é o último, mas não é possível que é ele. Não é possível que aquele pequeno, oh glória, aquele que não tem estatura para ser rei, aquele que não tem cabeça para ser rei vai ser ungido. Não é possível que seja Davi. Talvez eles estavam achando que era Abinadab. Talvez eles estavam achando que era o mais formoso, o mais bonito. Talvez eles estavam achando que eram os mais velhos. Mas Deus disse: ainda tem o menor. Ainda tem o menor. É com ele que eu quero. É ele que eu quero ungir rei. Sabe por quê, Samuel? Porque eu não trabalho com aparência. Davi tinha um coração reto e íntegro na presença do Deus vivo. E Deus disse: é com ele que eu quero fazer o meu propósito em Israel. Glória a Deus, Senhor. Então nesta noite eu quero dizer para você: se você é o menor, não se preocupe. Se você é o menor da casa, não fique preocupado. Se você é o menor, não pense que Deus não vai te ver. Porque Deus, ele escolhe o menor. Ele pega o menor para confundir os grandes. Oh glória, ele pega o menor. Ele pega Davi para confundir Abinadab. Ele pega o menor para confundir toda a casa de Israel. Ele pega o de coração quebrantado para confundir os grandes. Oh glória, aleluia, Deus santo e poderoso. E a Bíblia vai nos contar que Deus, ele unge, Samuel unge Davi como rei. E a Bíblia vai nos contar que Samuel foi embora. E no seu capítulo de número 17 vai dizer como título: Davi e Golias. A Bíblia vai começar nos explicando que o exército de Israel foi em um monte, e do outro lado tinha os filisteus, e no meio dos dois montes, entre um exército e outro, tinha uma fenda. E a palavra de Deus vai nos dizer que o exército de Israel, gritando e chamando por guerra, chamando os filisteus para a guerra, a Bíblia vai nos contar que os filisteus sobem ao morro. E a Bíblia vai nos contar que um homem chamado Golias, um homem muito alto, considerado já gigante, aparece naquele morro e começa a afrontar todo o povo de Israel. Golias, ele não tinha o bom senso, ele não tinha nada do que se diz os frutos do Espírito Santo. Ele não tinha nada, não tinha qualidade. Ele era um homem alto, ele era um homem temido por todos. Ele é um homem que acredito eu que se muitos olhassem sairia correndo. Ele é um homem que acredito eu que se muitos olhassem temeriam ele. Ele era um homem alto. E a Bíblia vai nos contar que ele é todo cheio de vestimentas. Ele tinha capacete de bronze, ele tinha armadura. E a Bíblia vai nos contar que ele começa a afligir, começa a confrontar o povo de Israel, começa a confrontar o exército de Israel. E a Bíblia vai nos contar que ele começa a dizer: se tem algum homem nessa terra de Israel, se tem algum homem nessa terra, desça até aqui, escolha um dos seus homens, pode ser o mais forte, pode ser o maior, pode ser qualquer um, pode escolher qualquer um aí, e manda vir aqui brigar comigo, manda vir aqui lutar comigo.